Olá, tudo bem? Na parte 1 dessa aula eu estava me apresentando, né? Se você não viu, volta lá que é importante saber um pouquinho da minha história e saber um pouquinho dessa proposta que eu tenho aqui para você. Então, contei a minha história, mas agora eu vou falar do método Phelps e como ele surgiu, tá bom? Ao longo dessa minha jornada aí de concursos públicos, eu demorei em torno de 3 anos, 4 anos até tomar posse. Depois trabalhei mais 7 anos com uma consultoria de estudos, né? E ao longo dessa trajetória eu cometi vários erros e meus alunos também cometeram vários erros. E aí eu fui tabulando, né? Fui pegando quais os principais pontos que meus alunos erravam, né? Os principais erros que eu cometi. E aí criei o método Phelps, que eu vou agora detalhar para vocês. Além dos meus alunos, a gente tem uma pesquisa também com mais de 1000 concurseiros que eles apontaram as principais dificuldades deles, né? E aí, através dessa pesquisa, também eu fui incorporando coisas aqui para o método Phelps. Eu vou falar para vocês um pouquinho de cada um dessas letrinhas aí. Primeiro, a gente tem o P de planejamento, né? Um dos principais pontos, né, os principais erros que o pessoal comete é não se planejar. Primeiro, não se planejar para um concurso de grande porte, por exemplo, a gente precisa planejar até financeiramente falando, né? Um planejamento, pensar que é um projeto de longo prazo, né? De 1, 2, 3 anos, 4 anos, né? Não 2 meses como eu achei que ia ser com a diplomacia, né? Imagina, né? Saiu o edital, vou ali fazer o cursinho comigo, vou passar. Não, a gente precisa de um planejamento sério, planejamento realista. Então, esse primeiro pilar que a gente traz no método Phelps são 4 pilares. O primeiro pilar é planejamento. O segundo pilar é o pilar do hábito. Eu vejo muitas vezes os concurseiros falar para mim: mas eu não estou motivado, hoje eu sem tempo de estudar, me distrair, só fico procrastinando, né? E o hábito é esse pilar que vai modificar isso, né? Porque a gente não pode contar com a motivação sempre, a gente não vai estar motivado todo dia. Por isso a gente precisa criar um hábito. Lembra que eu falei lá na primeira aula que eu ia nadar às 5 horas da manhã? Era hábito, né? Não era todo dia eu acordava, 5 horas, vou nadar. Não, né? Às vezes eu ia me arrastando, mas eu só ia, né? Eu nem pensava. Eu só ia, acordava e ia. Meu treinador estava lá me esperando, né? Então, o hábito cria isso, né? Acordar e ir sem pensar, criar algo que seja mecânico, até para dar uma folga para o nosso cérebro, né? Eu vou falar isso na parte de hábito, né? A gente precisa dessa automatização, porque se o cérebro vai processar toda a coisa que ele vai fazer, agora toma banho, agora escovar os dentes, né? Aí a gente acaba ocupando ele com coisas não importantes. A gente tem que ocupar ele com coisas importantes, né? Com assuntos da matéria, para marcar o X certo na prova. Então, o segundo pilar é o hábito. O terceiro pilar é o pilar emocional. Isso eu vi muito, muito com meus alunos, né? Diversas vezes meus alunos estavam super bem fazendo, estudando, uma carga horária boa, acertando no simulado. E quando chegava perto da prova, ele começava a sentir alguma coisa, a ir mal, a desanimar. Então chegava a prova super bem, mas aí quando vinha o dia da prova, não conseguia render, né? O emocional ele pesa muito, muito, muito. E às vezes muita gente acha besteira, né? Emocionar é coisa de gente fraca. Não, não é coisa de gente fraca. É coisa de gente que não trabalha o lado emocional, que não tem essa inteligência emocional. E aqui eu não tenho intenção nenhuma de ser uma psicóloga, mas de trazer algumas técnicas que me ajudaram e que ajudaram meus alunos também. Então, o terceiro pilar é o pilar emocional. E o quarto pilar é o Learning Process System, ou as nossas técnicas de estudo, né? O Learning Process System foi só para o acrônimo ficar certinho aí, né? Deu uma americanizada, mas para formar o Phelps, mas são as técnicas de estudos, né? Onde a gente vai ver revisão, resumo, mapa mental, flashcards, método Pomodoro, estudar por exercícios, simulados, tudo está em técnicas de estudo, tá bom? Então é o nosso mais robusto, é o terceiro pilar, né? O quarto pilar, o Learning Process System. E aí a gente forma o Phelps, né? Planejamento, hábito, emocional e Learning Process System. Então só uma historinha aqui para contar do Phelps, né? Que eu sempre conto. Na primeira parte eu falei que eu conheci ele no Canadá. Né? Eu estava no Mundial do Canadá e no Mundial
sempre tem a piscina de aquecimento, na piscina de competição, tava lá na piscina de aquecimento treinando, né, pra competir mais tarde. E aí o Phelps veio e caiu na minha raia, né? Então eu sempre digo que não fui eu que nadei com o Phelps, foi ele que nadou comigo, né? Porque eu já tava lá na raia, ele foi lá e pulou junto. E ele é uma pessoa que eu me inspiro, né? O maior nadador do mundo. Quanto a isso, eu acho que não tem dúvidas. E foi uma forma aí de homenagear ele, né? Eu já tinha o PH e o E, aí eu, tava PH, E, TE, não tava tão bom, vou formar o Phelps. Aí eu fiz Learning Process System e formei o método Phelps. Bom, no próximo a gente vai entrar agora sim, de fato, em planejamento, tá bom? Te aguardo, próximo bloco.